Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom estar aqui, voltar a cultuar com vocês nesse tempo tão importante, com um propósito específico, que são as campanhas aqui. Minha alegria em poder estar aqui. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus para a gente ler um texto e nele meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Farei uma leitura do versículo 27 até o versículo de número 32. Minha gratidão a Deus e a vida do pastor Cláudio por ter nos confiado essa oportunidade de refletir na poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 27. Glória a Deus. Diz assim, a minha Bíblia ela é a Almeida Corrigida Fiel. Nós estamos vivendo um tempo de muitas traduções e eu encontrei essa Almeida Corrigida Fiel, uma tradução muito mais próxima daquilo que a gente estuda e que tem uma similaridade muito grande, tanto com a erudição da Bíblia quanto com a realidade do seu contexto, né? Ok. Diz assim, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez abrir a sua palavra. Toca os nossos corações, toca os nossos corações e nos transforma mais uma vez, porque a tua palavra é a verdade que nos liberta. Então, Senhor, por graça e misericórdia dos céus, nos ajude a cada vez mais a entender e a viver a Tua palavra, para conhecer a Tua vontade cada vez mais, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, para mim é sempre uma alegria estar na igreja, principalmente quando a gente tem um propósito muito específico. Quem é criado na igreja encontra, às vezes, alguns vazios nas liturgias da igreja. Eu já me peguei perguntando sobre o porquê de muitas coisas na igreja. Então, quando se tem um propósito específico, eu me sinto muito confortável. Eu prego desde os 13 anos de idade, mas a gente se sente muito confortável quando o coração da igreja já está aliançado com um propósito específico. O nosso Deus é um Deus de aliança e um Deus muito organizado, não é? Eu penso assim. E esse propósito desta campanha, quando o pastor Cláudio me disse, eu fiquei bem impactado, principalmente fazendo uma análise do tempo que estamos vivendo, né? Eu presenciei, nesses últimos 2 anos, coisas que eu não tinha presenciado antes. E eu tenho certeza que o que eu presenciei
que foi o desânimo de muita gente, foi exatamente devido à expectativa estar 100% em Deus. E quando a nossa fé está com esse foco bem sintonizado em Deus, de verdade, 100%, dificilmente a gente vai se frustrar com as coisas dessa terra que são corriqueiras, né? Então, uma vida em que a minha fé me dá condições de eu estar ativado profeticamente, de eu estar vivo, porque ativar não é outra coisa senão estar vivo, é conviver o meu cristianismo com uma fé viva. Obviamente, eu preciso todos os dias chegar em Deus, chegar a Deus, estar em Deus, para que essa fé minha seja fortalecida. E viver uma vida em que ela tenha uma direção profética vai envolver muito daquilo que eu creio no meu dia a dia, porque eu começo a pavimentar a minha estrada com a fé que eu tenho em Deus, e a partir do momento que eu tenho essa fé em Deus, eu profetizo, eu abro a minha boca, eu abençoo a minha vida em todos os aspectos. Eu vi pessoas desanimarem nesses últimos 2, 3 anos. Eu vi igreja fechar em Aracruz. A gente tem a história de 2 igrejas que se fecharam. Sabe, eu não sei o que é a zona de conforto para muita gente, mas eu penso que alguém, depois de um certo tempo na igreja, pensa assim, ora, eu não preciso de novidade de Deus para a minha vida, para que eu seja motivado e inspirado para viver o novo todos os dias e crer num Deus que faz nova todas as coisas. Todos os dias, todos os momentos. Todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu preciso direcionar a minha fé para esse lugar, de que o meu Deus não é um Deus de rotina, é um Deus de novidade. E sempre que eu lanço a minha fé nessa novidade, eu estou ativando a minha vida profeticamente. Não está no texto, mas eu quero falar nessa introdução sobre a importância desses propósitos estarem alinhados, um tema, a igreja, o envolvimento, o coração. E eu me lembrei, eu estou falando isso porque eu me lembrei de Abacuque, que Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ele estava em um lugar e ele lançou uma palavra profética de algo que ele não tinha vivido ainda. Então a fé dele estava tão convicta em Deus que ele vivia com essa fé ativada 100% em Deus. Então as pessoas pararam, desanimaram, exatamente por falta de propósito, por falta de perspectiva em Deus, de expectativa 100% no Senhor, e isso faz as pessoas desanimarem. E a gente sabe que quanto maior a expectativa que a gente deposita em alguém ou em algo, maior será a dor da decepção e da traição que virá, né? Consequentemente virá. Mas eu quero meditar nesse texto da palavra de Deus aqui com os irmãos, pois me chamou muito a atenção, principalmente a altura do versículo 28, quando Paulo faz esse grande clamor. Mas até ele fazer esse grande clamor, a gente está num livro que é um livro importantíssimo e fundamental para a nossa fé, até porque é o livro que conta a história dos primeiros passos da igreja de Cristo na terra. E o capítulo 16, junto com o capítulo 15, faz parte da segunda e, no meu ponto de vista, mais promissora e próspera viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo que foi o maior plantador de igreja, o maior missionário do cristianismo. Ele viveu diversas experiências e todas as viagens missionárias que ele fez, teve experiências diferentes. Mas eu tenho para mim, Renato, na minha teologia, que se Paulo pudesse escolher, eu tenho para mim que se Paulo pudesse escolher as experiências de uma das viagens missionárias, seria esta, a segunda viagem missionária. Muitas coisas aconteceram. Ele passou em muitas cidades, em muitos lugares. Em uns
fundando, plantando igreja, em outros confirmando a fé dos irmãos, restaurando aquilo que precisava ser restaurado. Quando ele está nessa segunda viagem, com esse empreendimento missionário grandioso, ele está acompanhado de Silas. Uma visão o faz ir à Macedônia. E indo à Macedônia, óbvio que a expectativa do seu coração era muito grande, porque Deus tinha dado para ele a oportunidade de ver, de ter uma visão. Então, a expectativa aumenta quando o espiritual, né, ele se torna muito palpável, principalmente na vida de um missionário, nesse contexto que Paulo estava vivendo. Paulo vai para a Macedônia com muita euforia, com muito altruísmo, com muita certeza de que coisas grandiosíssimas iriam acontecer, e ele já começa com esse impacto de ser preso por expulsar esse espírito maligno de adivinhação dessa menina. E ele foi preso, e não só preso, mas açoitado. E essa é uma das primeiras vezes que Paulo é açoitado. Então, eu penso que a fé de Paulo não estivesse fundamentada em Deus e no propósito para o qual Deus o chamou, com a expectativa da visão que ele teve do jovem, que disse, olha, passa a Macedônia. Se em outros lugares as pessoas não valorizam o seu chamado, o seu ministério e o tanto que você tem feito para Deus, Macedônia precisa de você. A expectativa do coração de Paulo foi alta. Quando chega lá, ele é açoitado depois de ser um instrumento de Deus para libertar aquela menina de uma possessão maligna. E não só açoitado, ele é preso. E não só preso, ele é preso no pior lugar do cárcere. Agora, o que me desperta muito a atenção é o versículo 27, porque Lucas escreve dizendo que o carcereiro acordou, acordando o carcereiro. Porque Paulo, enquanto preso com Silas, eles cantavam ao Senhor à meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor. E os cânticos de Paulo e Silas não acordou o carcereiro. Pelo contrário, eu acredito que com as canções que Paulo e Silas cantavam, veio um sono sobre o carcereiro. Mas aqui, o texto diz que ele acordou, e é óbvio que se ele acordou, ele estava dormindo. E se ele estava dormindo, ele já estava infringindo aqui a maior lei para um carcereiro. E óbvio que quando ele fosse assumir essa posição de carcereiro, tomar conta da prisão, ele tinha que assinar um documento de que poderia acontecer qualquer coisa, menos dormir. E ele dormiu. E ele só foi acordar com o terremoto. Só um terremoto fez esse carcereiro acordar. Eu imagino o desespero desse camarada, quando ele vê as portas da prisão abertas. O desespero dele, eu imagino, e é fácil de imaginar, porque o versículo 27 também fala sobre ele. Ele, quando viu abertas as portas da prisão, ele tirou a sua própria espada e quis se matar. Porque ele recobrou a memória e ele entendeu que aquele ato falho dele ali era o ato falho mais gravíssimo que um carcereiro poderia cometer. Então, ele, já pensando na pena capital que seria imposta nele, ele, ora, vou logo adiantar isso aqui. Já vou tirar da espada e tirar a minha vida, porque para mim, de verdade, já era. Para mim, de verdade, acabou. A sentença está julgada a meu favor, porque eu cometi um delito gravíssimo que eu não poderia cometer. Paulo e Silas, cantando, o terremoto vem, esse homem acorda com esse desespero, e aí a gente tem dois cenários totalmente opostos um do outro, porque enquanto o preso está num desespero, Paulo e Silas está feliz, adorando ao Senhor a despeito da prisão. E quem sabe a decepção de ter tido uma visão, e essa visão não se concretiza da forma que talvez ele tenha desenhado. E esse homem acorda,
querendo se matar, mas aí vem o versículo 28 que me chama também bastante atenção. Mas Paulo clamou com grande voz. E eu aprendi, desde os primeiros seminários, que quando a Bíblia destaca alguma coisa, com essas redundâncias, é porque o escritor procurou palavras para colocar uma ênfase muito grande nesse acontecido. Paulo não só clamou, ele clamou com grande voz, e não tem a ver somente com a altura da voz, mas tem a ver com a precisão daquilo que está se falando. Tem a ver com a clareza da mensagem que ele estava passando. E qual foi a mensagem? Não foi um grito vazio, foi uma mensagem com uma contundência muito grande, de uma certeza muito grande. Paulo deu uma ordem, porque está no imperativo: não te faças nenhum mal. Ora, ordem quem tinha que dar para o carcereiro eram os seus chefes. Era aqueles a quem ele estava subordinado. O carcereiro não poderia ouvir uma ordem de um preso. E, aliás, um preso que poderia trazer mais problema para ele ainda, porque poderia fugir. Paulo levanta, com essa autoridade, diz para esse homem: não te faças nenhum mal. E aí o segredo, porque ele falou com essa imperatividade toda. Porque todos aqui estamos. Quando Paulo diz, todos aqui estamos, Paulo não está dizendo, olha, você não vai ser morto por conta da nossa fuga. Não. Paulo está dizendo, não te faças nenhum mal, porque nós aqui estamos, nós que aqui estamos, somos o povo que tem uma mensagem que transformará a sua vida. Nós, o povo que aqui estamos e que clamamos com grande voz, clamamos com autoridade, fundamentados numa promessa viva de uma mensagem que nós carregamos. Não está aqui alguém que vai ir até o juiz ou ir até o seu subordinado e justificar o seu erro, a sua falha. Não, está aqui alguém que tem uma mensagem de esperança e de transformação para a sua vida. Por isso, com autoridade, nós dizemos a você, carcereiro, não te faças nenhum mal. Por um tempo, eu orei muito a Deus pedindo ao Senhor o discernimento para esse texto e para esse momento em que Paulo viveu. E a minha pergunta era, Senhor, por que a igreja não vive nesse estado, nesse lugar de autoridade e que em muitas das vezes é tão necessária? Esse lugar de autoridade de você ter o discernimento do lugar, da hora, do momento e das pessoas e se posicionar. Somos forasteiros e peregrinos nessa terra, mas enquanto aqui estivermos, nós somos o único, e eu repito, nós somos o único povo que tem uma mensagem que podemos dizer lá, com contundência, com responsabilidade e com autoridade. Não tem nenhum povo nessa terra que detém o poder e a autoridade que a Igreja de Jesus tem nessa terra. Não está na mão do governo. Não está na mão das pessoas que acham que têm autoridade. Está nas mãos, a Bíblia diz, Jesus disse, aprove o Pai dar-vos o reino. A chave de tudo está na mão da igreja. E por um tempo eu fiquei perguntando, Senhor, por que a igreja disputa outras coisas? Por que a igreja se preocupa com tantas outras coisas? E quando eu digo igreja, irmãos, eu me refiro a nós, a cada um de nós, porque eu sou cobrado quanto a isso. Por muito tempo eu vivi um evangelho 007, o crente secreto, né? Ah, você também é um crente, né? Ah, você também é um servo de Deus, né? Ao invés disso ser muito claro, olha, naquele endereço, olha, naquela casa, olha, naquele apartamento, olha, naquela rua tem alguém que tem uma mensagem. Pode ir lá, porque essa pessoa
tem uma mensagem. Você pode ir em todas as casas aí, mas a casa daquele irmão, daquela irmã, aquele povo tem uma mensagem e ele vai te falar com autoridade. Porque você sabe do legalismo que existe no mundo espiritual, irmão. Eu sempre disse isso em algumas igrejas, em alguns lugares. O diabo, ele não precisa de você não dar uma palavra de ordem. Se você não der uma palavra de ordem, ele fica ali, faz o seu ninho, faz a sua festa ali, às vezes na sua casa, nas suas emoções, às vezes no meio da sua família, por conta de um discernimento que você não teve de dizer: essa casa pertence ao Senhor. Meu Deus, e eu não aceito nada que não seja do meu Deus aqui neste lugar. E por conta de não declarar isso, às vezes por omissão, às vezes por fraqueza espiritual, às vezes por falta de discernimento, a gente vê muita gente com testemunhos de derrota, mesmo tendo toda a oportunidade de ser alguém com autoridade e pisar firme. E quando eu digo pisar firme, eu digo pisar com autoridade, convicto, irmãos. Nós precisamos cada vez mais viver esse tempo de crentes convictos do Deus que serve, certos da missão que tem para ser realizada nessa terra. Porque está chegando a hora, viu? Eles vão procurar em todos os lugares e a solução vai estar na igreja. E o Senhor já está de pé, o Senhor não vai levantar. Já está de pé esse povo. O reino de Deus não é desse mundo, mas a igreja de Deus está vivendo o reino de Deus nessa terra. E como embaixatriz do reino de Deus nessa terra, nós precisamos ter essa consciência. Agora, isso primeiro precisa ser curado dentro de mim. Primeiro precisa ser edificado dentro de mim. Não foi os açoites e talvez a tristeza de ter uma perspectiva frustrada de Paulo na Macedônia que fez ele, naquela prisão, se entristecer. Pelo contrário, eles estavam cantando. E só isso já era uma grande mensagem para aquele carcereiro. Quando aquele carcereiro ouviu Paulo dizer: não te faças nenhum mal, essa autoridade subiu de nível. Porque de verdade, aquele carcereiro viu em Paulo e Silas a representatividade de Deus na terra. Só alguém muito soberano, com muita autoridade, que tinha a ideia do cenário que aquele carcereiro estava, podia profetizar daquela maneira. Ninguém, principalmente debaixo do Império de Roma, ninguém poderia dizer para aquele carcereiro: não, tem um advogado bom aqui que vai te livrar dessa condenação. Ninguém livraria esse homem de uma condenação, a não ser alguém com autoridade que veio verticalmente dos céus de Deus, que era Paulo, a representação da igreja. Todos aqui estamos. Não te faças nenhum mal. Essa é a declaração da igreja, o corpo de Cristo em todo o tempo. A igreja, e só a igreja, tem a mensagem de esperança. Diga amém. A igreja, e só a igreja, tem a mensagem de salvação. Diga amém. A igreja, e só a igreja, tem a mensagem de vida. Diga amém. A igreja, e só a igreja, tem a mensagem de restauração. Diga amém. Só a igreja. Só nós temos essa mensagem. Podem encher os estádios com outro tipo de mensagem. Eles não terão a mensagem de salvação, de libertação, de transformação e a mensagem vida, viva, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos sair mais uma vez nesta tarde convicto desta verdade. Nós não somos um povinho, nós somos o povo de Deus. E não podemos, e por ser o povo de Deus, não podemos respirar a poeira dessa terra. Nós temos que respirar o oxigênio celestial. É isso que nos nutre, é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece.
É através da palavra de Deus que eu encontro esse lugar e me posiciono todas as vezes que forem necessárias. Agora, quem é esse povo para fazer uma declaração como essa? Eu entendo aqui que esse povo tem características muito próprias. Mateus capítulo 16, quando Jesus, em Cesareia de Filipe, diz para os discípulos que ele edificaria a sua igreja, Mateus capítulo 16. E eu vou ler do versículo de número 13, para ficar uma leitura mais completa. Versículo de número 13, 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo, aleluia, que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Percebe que antes da declaração de Jesus, que ele edificaria a sua igreja, Jesus faz questão de dizer: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque a intenção de Jesus é que você seja edificado nessa verdade. Não foi um homem que edificou a igreja. Com base na declaração de Pedro, Jesus edificou a sua igreja. E por conta desta revelação que veio vertical do céu, veio diretamente de Deus. Então, quando Jesus ele faz questão de dizer: olha, quem dizeis, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está dando a oportunidade para cada um dos discípulos tomar um posicionamento de recebê-lo, porque a partir do momento que eu o recebo em mim, eu sou edificado como igreja, como representante dele na terra. E essa certeza precisa estar cauterizada em mim. Eu não posso andar por filosofias vãs, eu tenho que andar por certeza. Eu não posso andar por vista, eu tenho que andar por fé, de verdade. Eu tenho que acordar de manhã e isso ser uma realidade na minha vida em todos os aspectos. Eu posso ser um médico, um advogado, eu posso ser um professor, eu posso ser um construtor, um motorista, mas acima de tudo isso, eu sou alguém que fui edificado por Jesus. Eu estou levantado por Jesus. Eu estou de pé porque Jesus levantou diante da revelação que eu tive dele. Diante da resposta que eu dei para ele. Então, esse povo, a primeira e a mais importante característica é essa. Nós somos a igreja e temos a mensagem porque nós estamos edificados em Cristo. E estando edificados, fundamentados, enraizados em Cristo, não podemos titubear em dois pensamentos, vacilar nos nossos pensamentos, uma vez que aquilo que o Senhor edifica está edificado para sempre. Porque o que começou a boa obra aperfeiçoará até o tempo do fim. Então, a despeito de problemas e de dificuldades e de dúvidas e de porquês, eu preciso todas as manhãs acordar entendendo que eu estou edificado em Cristo. E esta é uma das razões de eu me posicionar
todos os dias como igreja. Todos os dias. Eu não posso me posicionar só aos domingos. Eu não sou igreja só aos domingos. Eu sou igreja a todo momento. E quando eu tenho essa certeza no meu coração, algumas coisas me acompanham. Quando eu tenho a certeza de que eu sou igreja, todos os momentos, algumas coisas me acompanham, como, por exemplo, a ideia de culto. Eu, quando criança na igreja, ficava feliz quando o pastor dava a bênção apostólica para ir para casa, porque o culto terminava. E eu ficava com a minha mãe: mãe, que hora que o culto vai terminar? E a minha mãe: assim que o pastor der a bênção apostólica. E eu tinha aquilo na minha cabeça, até um tempo atrás, de que o culto termina. Mas o culto só termina para quem não discerniu que quem é igreja, o culto não termina, porque a gente continua servindo e adorando a Ele por toda a nossa vida e em todos os lugares. E em qualquer momento. E Ele é merecedor da nossa adoração. O Senhor é digno da nossa adoração. Nossa igreja, principalmente nossa igreja com influências ocidentais, a gente tem a nossa liturgia de cânticos e depois a palavra. E não tem coisa melhor quando a gente acaba essa reunião, a gente sai fazendo aquilo que o boi faz. Como é que o boi... Ele ruminando. Vocês conseguem fazer isso nos dias de hoje? Para a glória do nome do Senhor. E não tem coisa melhor, não é? É maravilhoso isso. A gente chegar em casa, no trabalho, em qualquer lugar. E eu vou lhe dizer, eu tenho uma expectativa de que a igreja do arrebatamento será essa igreja. Essa igreja que está de verdade conectada e aliançada com Deus em todos os momentos e em quaisquer das circunstâncias da vida. Porque eu tenho essa consciência de que eu estou edificado em Cristo. E edificados em Cristo, esses carcereiros não vão acordar longe de alguém que não seja a igreja. Sempre tem um carcereiro acordando perto de nós. E o coração da igreja, que é um coração missionário, precisa ter esse discernimento. Que tem a hora de você abrir a sua boca com a autoridade dos céus. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Eu morei durante 6 anos numa cidade chamada Bandeira, no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é dividido em 3 partes, alto, médio e baixo. Toda a região do vale, que compreende Bahia e Minas Gerais, toda essa região é de muita miséria, até os dias de hoje ainda. É de muita miséria, de muita necessidade. Creio que uma boa parte de vocês conhece. Essa cidade que eu fui enviado para lá como missionário com a minha família, eu fiquei 6 anos. E eu percebi o quanto a igreja precisa se posicionar em lugares estratégicos como Bandeira. Porque enquanto a igreja não se posiciona, o reino das trevas se posiciona. Todo mês de agosto em Bandeira, e eu cheguei em 2010 e fiquei até o final de 2015. Todo mês de agosto tinha uma oferenda de uma religião que entregava a cidade para uma certa entidade que tomava conta da cidade. E esse líder dessa religião, ele fazia questão de passar no centro da cidade, na praça da cidade, todas as pessoas. Eu digo todas as pessoas. Quando eu cheguei, o número de cristãos na cidade, de todas as igrejas que tinha, não passava de 40 pessoas. Não passava de 40, aqueles que eram cristãos há muito tempo. E eu via os irmãos andando cabisbaixo, como se estivessem dominados por aquela força. De todo mês de agosto, eles passavam e levavam óleo. Levavam óleo e ofereciam a cidade para aquela entidade. Bandeira, o nome dessa cidade. No centro dessa cidade tinha uma pilastra, que debaixo dessa pilastra tinha uma oferenda que foi feita há muitos anos atrás, na fundação da cidade, na emancipação da cidade. Bandeira que era
era distrito de Almenara, uma cidade próxima de Bandeira. E aí, a gente chega e os irmãos, com o desejo, porque viram a luz do Evangelho, e as pessoas com o desejo de se libertar, depois de um certo tempo tiveram a ousadia de me falar: pastor, a gente precisa continuar pedindo bênção para o seu Pessoa, porque o seu Pessoa era o líder. O apelido dele era esse, era o líder daquela religião, daquele lugar, e aquele homem marchava com autoridade naquela cidade. Porque ele se via a autoridade máxima naquela cidade. Aquilo me desafiou a ponto de eu viver orando e jejuando e pedindo a Deus uma oportunidade. Até que eu disse para um dos irmãos da igreja, eu disse: eu desafio vocês, porque o que vocês estão recebendo é o que vem diretamente de Deus. Eu desafio vocês a andarem de cabeça erguidas. E quando esse homem pedir e obrigar vocês que peça a ele a bênção, vocês recusam no nome de Jesus. Isso demorou tempo para que os irmãos pudessem entender essa verdade. Mas depois que entenderam, para a glória do nome do Senhor, os irmãos passaram a andar com a cabeça erguida, e quando o seu Pessoa, posicionado na praça, esperava eles: bença seu Pessoa. Não, senhor. Os irmãos levantavam a mão e diziam: Deus te abençoa, seu Pessoa. Que Deus dê uma oportunidade para você se converter e se arrepender dos seus pecados. Eu entendia o que era isso, de uma forma, até provar que se a igreja não se posicionar, o reino das trevas se posiciona. Enquanto a gente tiver a nossa fé voltada para outras coisas, muitos carcereiros vão puxar da espada e se suicidar, uma vez que a mensagem de esperança e de transformação está com a gente. Com quem? Com quem está edificado em Cristo. E não só edificado, nós somos, quem é esse povo? Esse povo é um povo que foi comprado por um alto e bom preço. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro disse: não foi com prata nem ouro, mas com precioso sangue de Jesus, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. A igreja, esse povo é o que está revestido de poder. Atos capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler esse versículo. Atos capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode repetir? E todos foram cheios do Espírito Santo. Por exemplo, esse copo não está cheio, irmão. Esse copo ainda falta um pouco aqui para encher. Cheios do Espírito Santo é completos. Cheios do Espírito Santo dá a ideia de que o Espírito Santo é suficiente para a igreja. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso não é outra coisa senão o revestimento de autoridade de Deus para esse povo, para nós, para a igreja, que primeiro se conscientizou de que está edificado em Cristo. Depois também tem a certeza de que foi comprado por um alto e bom preço. E agora tem a certeza também, tem a convicção de que está cheio, totalmente cheio, tendo a ideia de que o Espírito Santo é suficiente para nos dar essa autoridade de carregar essa mensagem. Agora, é claro que a gente vive situações totalmente opostas a isso. Pessoas que estão cheios, mas de outras coisas, né? E querem carregar o nome de igreja, e aí não carregam. Eu sempre tive uma dificuldade com algumas coisas que falam no meio evangélico. Por exemplo, Jesus, quando vier arrebatar, vai levar a metade da igreja. Eu tenho dificuldade para entender isso, porque igreja é igreja. O que será arrebatado, no meu entendimento, é a igreja. Quem não foi, nunca foi igreja. É o que eu entendo. Não é. Quem nunca experimentou o que é ser igreja,
Quem nunca bebeu dessa fonte, quem nunca provou do evangelho de verdade, não vai entender muitas verdades bíblicas, irmãos. E por não entender, não vai viver. A gente não deve se espantar com alguém que provou o bom de Deus, provou a mensagem de Deus. A gente não deve se espantar com esses que provou e que desanimou, parou. Não. Talvez ele não tenha provado de verdade, com toda a verdade, o que é o evangelho. Porque uma vez que a gente prova, com toda a nossa diligência, com todo o nosso cuidado, com toda a verdade que existe em nós, não tem nem mais livre-arbítrio, porque não vale mais a pena. Você olha o tanto que você já caminhou com Deus, e aí você pensa, não vale mais a pena, é daqui para frente, não vale mais a pena voltar para trás, porque não tem nada mais ali que pode satisfazer a minha vida e ser suficiente para mim. E isso que é interessante, porque quando você encontra testemunho de pessoas que desanima exatamente por conta da falta de fundamento. E o fundamento só vai estar bem edificado se ele foi edificado em verdade. E são essas as verdades principais. Eu estou edificado em Cristo. Eu não estou edificado em uma instituição. Eu não estou edificado em uma filosofia. Eu estou edificado em Cristo. E Cristo é a pedra angular. Ele é a rocha. Eu estou vivo porque eu estou edificado em Cristo. Eu passei a pandemia porque eu estou edificado em Cristo. Eu estou falando que eu passei não é porque eu não morri, não. É porque o Senhor me deu graça de nem desanimar por conta de pandemia, não tem culto, não tem isso, não tem aquilo. Não. Eu continuo vivo. E eu vou lhe dizer, eu não posso pregar uma mensagem diferente daquela que é a verdade. As coisas não tenderão para melhora para a igreja na terra. Não tenderão para melhor. Jesus está voltando e as coisas vão se apertar. O cenário é apocalíptico, a plataforma do anticristo está sendo montada. Jesus está às portas, todos os arautos, todos os sinais da volta de Cristo estão muito evidentes. Então não tem como ter uma perspectiva de bonança nessa terra se Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Aonde estará a minha expectativa? Sempre no Deus que me resgatou, na certeza de que Ele está voltando. Ora, e se Ele está voltando, por que eu vou perder tempo com as coisas dessa terra? Pandemia, vírus, problema, dificuldade política, tudo vai ficar nessa terra. A minha pátria é celestial. A minha fé está no Deus que vai me levar para morar eternamente com Ele. E é isso aqui, uma das características, e é a última que eu termino com ela, essa é uma grande característica dessa igreja que tem essa mensagem. Esse clamor no coração por Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por conta desse clamor no meu coração é que eu me posiciono como igreja, porque nenhum povo na face da terra tem essa mensagem impregnada no coração. Nenhum povo nessa terra. Só a igreja tem essa mensagem de esperança, de que o seu Deus virá para arrebatá-lo para os céus. Nós caminhamos com base nessa esperança. Isso é um fundamento importantíssimo para nós. O próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, em João 14. Se eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejai vós também. Essa certeza enraizada no coração da igreja faz a gente levantar de manhã totalmente diferente. A gente sabe que o melhor de Deus está reservado para nós nos céus. Então essas coisas não vão nos atingir. E quando a gente tem essa certeza, a gente pavimenta a estrada que a gente vai caminhar, irmão. E pavimentar a estrada que a gente vai caminhar nessa vida cristã é ter essa ativação profética muito clara, muito certeira, muito convicta. Eu não preciso ver o chão. Eu vou caminhar na certeza de que o Deus, o Jesus que edificou em mim a sua igreja,
o Jesus que me comprou, o Jesus que me fez promessas de que me levará para junto dele, vai fazer todas as coisas. Porque eu vou buscar primeiro a ele. Eu vou clamar primeiro a ele. Eu te desafio a se posicionar com essa certeza no seu coração. Sabe, a gente vai ser desafiado, como já está sendo. Cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Onde está a sua igreja? Esse tanto de tempo que você é crente. E serão envergonhados alguns. Alguns serão envergonhados, para nossa tristeza. Mas outros vão se posicionar e dizer, nós aqui estamos. Geograficamente, nós aqui estamos. Espiritualmente, nós aqui estamos. Com uma palavra de esperança, nós aqui estamos. Pode vir que nós temos a resposta para um mundo em caos, perturbado, atribulado, porque o Senhor confiou a nós a mensagem de transformação e de esperança para este tempo. Aplauda e glorifica o nome de Jesus, por favor. Feche os olhos, vamos orar. Oh, Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo. Cante essa verdade. Rompendo em fé, minha vida se vê. Rompendo em ousadia vou, aleluia, natural, vou lutar e vou plantar e colher, e a cada dia vou viver. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar, aleluia, Cristo estará comigo. O mundo pode até você, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traz, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Jesus, nós te louvamos por esta hora, por essa oportunidade de nos chamar a atenção para essa verdade tão clara, tão óbvia, meu Senhor. Aqui nós nos reunimos na certeza de que o Senhor nos reuniu aqui hoje, nessa tarde, para ouvir essa palavra, não era outra. O Senhor não queria falar para outros, o Senhor queria falar para nós. O Senhor queria falar conosco sobre isso. Que saiamos daqui convictos desta verdade e convictos desta mensagem. Aleluia! Convictos e estruturados nesta mensagem, Senhor. Fundamentados nesta mensagem.
Não nos deixa que nada, nem tribulação, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nada, meu Senhor, venha nos desestruturar a ponto de não podermos nos posicionar como igreja. Nós somos o teu povo, comprado, lavado, remido, redimido pelo teu sangue. Nos dá essa certeza, essa autoridade, essa convicção para caminhar como um exército com bandeiras e com bandeiras de mensagens de salvação para tantos outros que precisam. Restaura cada vez mais esta força, esta fé em nossa vida, meu Senhor. A casa de cada um dos teus filhos nesta hora, a família de cada um dos seus. Nós profetizamos salvação para toda a casa. Nós profetizamos portas abertas para a salvação de toda a família. Nós, como igreja, nós levantamos as nossas mãos e destruímos todo o plano arquitetado do inferno contra as famílias desta região, porque nós aqui estamos com uma mensagem viva. Nós repreendemos o espírito do suicídio, o espírito de prostituição, o espírito de corrupção, o espírito de desobediência, de rebeldia. Nós expulsamos porque nós somos igreja. E nós damos uma ordem: que haja vida, que haja esperança, que a expectativa seja aumentada.